Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Cleiton, seu professor de matemática da Escola Getúlio Nogueira de Sá. Bom, meus queridos, iremos nesta semana começar mais um assunto aí, né? É o primeiro assunto aí do terceiro bimestre. Inicia essa semana, tá? E a gente vai retomar um assunto que é pertinente ao segundo bimestre, né? Não foi possível passar no segundo bimestre, ficou para trás esse assunto, né? Sobre polígonos e plano cartesiano. São esses três assuntos que eu vou abordar com vocês na sequência, para a gente poder fechar esse assunto e entrar no assunto do terceiro bimestre. Então, todas as atividades que iremos fazer no caderno do aluno é referente ao caderno volume 2, tá? O volume 3 deixa aí de stand-by que a gente vai utilizá-lo numa outra oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre ângulo, né? Essa importante geometria, né? Essa importante noção que você tem que ter de, de espaço, né? Aonde você pode estar fazendo uma parede, aonde você pode, através de uma observação, estar fazendo uma inclinação, enfim. O ângulo ele entra aí, né? E para a construção desse ângulo, a gente tem aqui alguns instrumentos que eu queria compartilhar com vocês, né? Primeira coisa, como medir o ângulo, né? Como é que a gente faz a medição? Bom, temos alguns instrumentos que a gente pode estar utilizando, né? No nosso dia a dia na escola, tá? Existem outros N aparelhos, né? Existe até aparelhos aí informatizado, né? CNC, dentro de indústria que mede também esses ângulos aí. Mas dentro da nossa vivência na escola, temos alguns aparelhos. Que são eles? O primeiro aqui que eu deixo para vocês é o transferidor de graus. Transferidor de graus. Eu quero mostrar para vocês um exemplo, né, do transferidor de graus que eu tenho aqui no livro didático. Eu não tenho ele, infelizmente, mas eu tenho aqui, ó, no livro didático. Isso aqui é um transferidor de graus, ó. Tá aí na página 113 do seu livro aí. Aí, ó, aqui é um transferidor de graus de 180 graus e aqui nós temos um transferidor de graus de 360 graus. Observe aqui nessa página, né? Nessa página, ele dá um passo a passo de como você utilizar esse transferidor de graus. Leia aí na sua casa, né? Meça aí no transferidor, se você não tem, compre, para poder fazer os exercícios que irei postar para vocês aí nessa atividade, tá bom? Bom, temos aí o transferidor de graus. Temos também o esquadro de 45 e 60 graus, né? O esquadro de 45 e 60 graus. Esse esquadro, se eu não me engano, você ganhou aí no kit no início do ano, né? Que é esse desenho aqui, ó. Nós temos aqui o esquadro de 45 graus e o esquadro de 60 graus. Esse esquadro aqui só dá para medir esses dois ângulos, tá? Não dá para medir outros ângulos com esses instrumentos. Para medir outros ângulos, você teria que precisar do transferidor de graus, que é o instrumento que vimos anteriormente, certo? Temos também o compasso, né? Esse eu tenho aqui em casa, né? Compasso aí, ó, né? Que ele serve para fazer a circunferência, que é a mãe de todos os ângulos. É dali que nasce todos os ângulos, né? Você consegue fazer aí a circunferência com esse instrumento aí. Se você não tem, compre, que você vai estar utilizando ele nesse ensino fundamental. Não falo nem esse ano, mas durante o ensino fundamental a gente trabalha muito com compasso, tá bom? Compre um bom, que é para durar. E por fim, nós temos um instrumento que a gente utiliza praticamente aí nas aulas aí de quando a gente relaciona a geometria, a nossa régua, né? Que
também dá para medir ângulo. Qual ângulo, professor? A gente vai ver daqui a pouco. Essa régua vai nos ajudar a construir ângulos, né? Beleza? Feita a apresentação aí dos instrumentos, vamos falar um pouquinho sobre a unidade de medida, o grau, né? O que é esse grau, professor? Fala um pouquinho para mim. É referente à temperatura? Não, tá? Não tem nada a ver com temperatura. A gente está falando do grau relacionado à medida de ângulos. Então eu tenho aqui uma tabela, ó, onde eu tenho 0 grau, né? Se bem que nas temperaturas também é representado com essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha na parte superior aqui, direito do número, né? Também representa a temperatura, mas aqui a gente está falando de ângulos, tá? Entre 0 grau e 90 graus, né? Observa, ó, a forma que representa o grau, né? 90 graus, entre 90 graus e 180 graus e 180 graus. Como é que eu classifico todos esses ângulos? Bom, deixei aqui para vocês, ó, né? O desenho de uma circunferência aonde eu fiz no compasso. Através do compasso eu desenhei essa circunferência. Quantos graus tem essa circunferência? Toda e qualquer circunferência tem exatamente 360 graus. Vou repetir. Toda circunferência tem 360 graus, certo? Beleza? Gravou aí? Por quê? Se você dividir essa circunferência, né, em partes, você vai ver que vai ter vários graus aqui, ó, né? Começa aqui no 1, 2, 3, 4, aí passa, né, 357, 358, 359, 360, certo? É dessa forma. Bom, se toda a circunferência tem 360 graus, eu vou dividir, né, essa circunferência aqui no meio, né? Eu vou dividir ela aqui no meio. Dividir aqui no meio, ó. Agora eu tenho duas meias circunferências, né? Dois meios círculos, né? O polo norte e o polo sul, né? A parte de cima e a parte de baixo. Se uma circunferência tem 360 graus, quando eu divido ela no meio, fica quanto? Quanto? Isso, 180 graus. 180 graus. Lembra da nossa tabelinha aqui, ó? 180 graus? Que ângulo que é esse? Como eu posso classificar os 180 graus nessa tabela? O 180 graus, ele é classificado como um ângulo raso, né? Ele é um ângulo raso, né? Ele é um ângulo raso, 180 graus. Ele é classificado dessa forma. O ângulo de 180 graus é o ângulo raso, que nada mais é que essa meia circunferência. Aqui tem 180 graus, certo? Bom, professor, mas e os outros ângulos, né? Menor que 180. Então, se eu pegar novamente a régua e dividir essa circunferência bem aqui, ó, nesse ponto, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Agora, aquela circunferência que estava dividida em duas partes, eu dividi em 4 partes, né? 4 partes. 4 partes, ó. Lembra, aqui não era 180 graus, né? Agora eu posso encontrar qualquer ângulo entre 90 e 180 graus, né? Usando esse quarto de volta aqui, ó. Entre 90, né? 90 graus, quando eu tenho aqui um ângulo reto, né? Aqui representa essa parte 90 graus, essa parte aqui 90 graus, essa outra parte 90 graus e essa outra parte 90 graus. Vezes 4 vai dar 360. Então eu já posso classificar o ângulo de 90 graus.
esse ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. É o famoso ângulo reto, né? E entre 90 e 180 graus, né? Ó, tem aqui, ó, o primeiro quadrante, né? Eu tenho aqui o primeiro quadrante e o segundo quadrante. No primeiro quadrante eu tenho 90. Até chegar aos 180, né? Tem essa parte de 90 graus. Aqui, ó, dessa parte até chegar aqui, eu vou ter acima de 90 e menor que 180. Então eu vou ter aqui o ângulo de 100, 110, 120, 150, 180. Certo? Vou ter esses ângulos aí. E aí, quando aparecer esses ângulos, como é que eu posso classificá-los? Quando aparecer esses ângulos, entre 90 e 180, será o nosso ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Esses são os ângulos obtusos. E aqueles ângulos menores que 90 graus, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Tem aqui 90 graus, né? Aqui, ó, no primeiro quadrante, 90 graus. Esse espaço aqui, dentro desse espaço, são os ângulos menores que 90 graus. Eu fiz uma bissetriz aqui, ó. Se eu puxar uma reta daqui do centro até aqui esse ponto, quanto que eu vou ter? Quando eu faço uma bissetriz aqui, ó, nesse espaço aqui, eu dividi o 90 graus ao meio. Então, apareceu o ângulo de 45 graus. E esse ângulo de 45 graus, ele está entre 0 e 90 graus. E eu posso classificar esse ângulo como um ângulo agudo. Então, todos os ângulos entre 0 e 90 é um ângulo agudo, tá? E o zero, né? O zero grau é o ângulo nulo, né? É um ângulo nulo. Não serve para nada, tá bom? Então eu tenho aqui a classificação, né? Vou repetir aqui para vocês, ó. 0 grau classificado como ângulo nulo. Entre 0 e 90, os ângulos são classificados como ângulos agudos. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Entre 90 graus e 180 graus, ele é obtuso. E 180 graus, ele é um ângulo raso. Mas, professor, e os ângulos maiores que 180? É a mesma classificação, só que aí você trabalha de forma negativa. Você tem os de 0 a 180 positivo e depois você tem o de 0 a 180 negativo, tá? Ou se você preferir, né, se você não quiser trabalhar de forma negativa e quiser prosseguir, é só você fazer uma continha. Por exemplo, você quer descobrir quantos graus tem em 270, que tipo de ângulo é 270 graus. Você pega 270 menos 180, isso vai dar 90, né? 270 menos 180, isso dá 90. 90 é um ângulo reto. Então, 270 graus você pode considerar como um ângulo reto, né? Que esse ângulo, ele é a diferença entre 180 e 270 graus, certo? Bom, é isso aí que eu queria deixar para vocês, né? Nessa semana irei postar atividades aí relacionadas a esse assunto e iremos corrigir na nossa videoaula de quinta-feira às 16 horas. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus.